mas ontem nós tivemos uma votação arrasadora contra o Lula, porque o Lula quer levar o país para a esquerda, a extrema esquerda, apoiar o Irã, apoiar a Rússia, essas coisas todas. E o Congresso, claro, com votos de maioria do Centrão, falou, não, vamos para a direita. O que vai acontecer daqui para frente? Vamos perguntar para o cientista político Paulo Moura, do Dextra, que está conosco. Boa tarde, muito boa tarde, Paulo, seja bem-vindo. Boa tarde, João, boa tarde aos amigos do Tempo e Dinheiro. Eu tenho razão de ficar satisfeito ou não? Não vai me tirar o pão da boca, hein? Não, na verdade, esse acontecimento de ontem no Congresso Nacional é daqueles que tem um antes e um depois, né? Congresso Nacional, Centrão, fundamentalmente, está desembarcando do projeto Lula 2026. Esse é o recado, né? O que tá sendo sinalizado ali é uma insatisfação muito grande da suposta base parlamentar do governo, né? Temos dúvidas se esse governo alguma vez teve uma base parlamentar, mas o recado é exatamente esse, né? O governo quebrou, está em desespero de caixa, o governo está vivendo da mão para a boca, qualquer trocado que entra no caixa é imediatamente consumido para pagar as contas do dia a dia, e o que o Congresso sinalizou é fundamentalmente que uma parte desses recursos não vai entrar, e há uma possibilidade, é preciso que as pessoas entendam, né? O governo editou um decreto presidencial aumentando o IOF. Aí os bancos, os grandes empresários foram para cima do governo e do Congresso, o governo reformulou a medida de aumento do IOF e editou uma medida provisória com impostos compensatórios para a redução que ele tinha feito no aumento do IOF. Então, parte desse aumento de impostos foi recusado e há sinais fortes de que o Congresso vai recusar também a outra parte, a medida provisória. E o governo entra em desespero de caixa. E há uma disputa, obviamente, por baixo dos panos, por emendas parlamentares, né? O governo está retendo as emendas, porque acabou o dinheiro. Essa é que é a realidade, João. Acabou o nosso dinheiro. O nosso dinheiro, que eu digo, é o nosso dinheiro que está lá no caixa do governo. O Lula cometeu o mesmo erro da Dilma Rousseff com um erro adicional. Ele errou o timing, né? A Dilma Rousseff ainda conseguiu se reeleger e quebrou o Brasil na sequência e veio o movimento do impeachment, né? O Lula conseguiu quebrar o Brasil antes da eleição de 2026. Nós estamos praticamente a 1 ano e meio da data da eleição, né? Praticamente a 1 ano da campanha eleitoral e a sinalização do sistema, dos bancos, dos grandes empresários, do Centrão, é de que estão desembarcando do governo Lula, e a única dúvida que a gente tem é quem é que vai receber o apoio dessas forças políticas e econômicas. Tá, vamos analisar o de ontem. A votação de ontem foi expressiva, ela repetiu a votação da semana anterior, 383 contra 98, quase 4-1. Isso é um recado fortíssimo, dando conta de que o Lula, como você já disse, já perdeu a base lá no Congresso, e como em política não existe vácuo, o Congresso está legislando e governando, é isso, Paulo, ou não? João, esse processo de tomada, digamos assim, entre aspas, do poder, há controvérsia sobre isso, porque também há um processo de tomada do poder pelo STF, né? Mas desde que foi aprovado lá no governo Dilma, com o Eduardo Cunha ainda como presidente da Câmara dos Deputados, a impositividade do pagamento das emendas, quer dizer, o governo perdeu o poder político sobre a determinação de quando paga e se paga as emendas, o Congresso Nacional vem tomando o poder. Ele vem assumindo as funções de determinar o destino do orçamento público, que é, digamos assim, é a grande questão política, né? Para onde os políticos definem o destino do nosso dinheiro. Que no regime presidencialista normalmente é do presidente da República, mas esse poder de definir o destino do orçamento vem sendo transferido para as mãos do Congresso desde o governo Dilma, e vem aumentando com o passar do tempo, e o governo vinha retendo as emendas. Porque o problema é o seguinte, João, o Brasil quebrou. Isso que as pessoas entender.
Não está dando para notar ainda, porque o governo consegue empurrar com a barriga. Montaram um truque aqui, que era aumentar o IOF, a sociedade e o Congresso rejeitaram, aí eles reduziram o aumento do IOF, criaram uma medida provisória para aumentar outros impostos para compensar o aumento do IOF, agora perderam o IOF, tudo indica que vão perder a medida provisória que aumenta outros impostos, o governo se recusa a cortar gastos, e nós estamos aqui há 1 ano e meio da eleição presidencial e nós estamos vendo o seguinte: as grandes forças políticas, econômicas e sociais do Brasil desembarcaram no governo Lula e agora, com essa medida adotada pelo Congresso Nacional, o Centrão desembarcou do governo Lula. O governo Lula está ao Deus da raça. 98 votos, João. 98 votos significa que o governo mal tem o apoio dos deputados da esquerda. Né? A votação da urgência para derrubar essa medida foi de 346 votos, agora foram 383 contra o governo. Não sobrou nada para o Lula e para o governo. A situação está se agravando significativamente e o que nós vamos assistir nos próximos meses é a novela do colapso das contas públicas, do colapso das finanças do Brasil, infelizmente. Né? Vamos pagar essa conta. Quando a Dilma quebrou o Brasil, nós tivemos 2 anos de recessão pesada, recessão mais pesada da história do Brasil. Anteriormente a isso, só lá, depois da crise de 29, tinha tido uma recessão de cerca de 2,5% ao ano. A Dilma produziu uma recessão de, juntando os 2 anos seguidos, deu 9% de queda do PIB, e nós estamos nos encaminhando para uma outra recessão de grandes proporções, que é a conta desse descalabro administrativo, financeiro do governo Lula. E não sei se feliz ou infelizmente, né, João? Pelo menos a ficha está caindo para a sociedade brasileira antes da eleição de 2026. Porque com a Dilma, o que aconteceu? O povo reelegeu a Dilma e em seguida veio o impeachment e a descoberta de que o Brasil estava quebrado. Então, estamos descobrindo que o Brasil está quebrado agora, felizmente, antes da eleição de 2026. Então, o povo tem a oportunidade de escolher melhor. Pois é. Então, Lula já virou um governo passo manco. Lula é um passo manco. Né? Não tem gasolina nem para os aviões da FAB. E o cafezinho está começando a chegar frio lá para ele no Palácio do Planalto. E o número, você está lembrando muito bem aí a Dilma, os números da votação de ontem, 383 a 98, são números capazes de fazer o impeachment andar. Eu estou todo dia aqui pedindo o impeachment, porque a gente não suporta isso. Dá para encaixar o impeachment ou não, pô? João, não que a oposição não deva pedir, mas não dá mais tempo. Né? Um processo de impeachment, ele dura, no mínimo, 6 meses depois de aberto. E ele não foi aberto. Né? Então, se for pedido impeachment, nós estamos agora trabalhando com um recesso parlamentar, recesso branco das festas juninas. Surpreendentemente, o Congresso votou virtualmente para derrubar esse descalabro aí do aumento de impostos em plenas festas juninas. Como o voto era virtual, aconteceu. Né? Câmara e do Senado derrubaram. Mas nós temos, na sequência, o Gilmar Palusa, o evento de Gilmar Mendes em Lisboa. 60 deputados vão para Lisboa, então há um recesso branco, quer dizer, o Congresso pode até botar votações em curso virtualmente, como aconteceu agora, mas há uma certa paralisia do Congresso. Depois vem o recesso propriamente dito, que é o recesso que acontece na segunda quinzena de julho. Lá por agosto começa a funcionar a CPMI do INSS, né? Então, não que não se possa entrar com pedido de impeachment do Lula, mas eu acho difícil, acho que o sistema político decidiu deixar o Lula sangrar, né? Eles vão queimar o Lula no poder. Quem está se queimando, na verdade, é o próprio Lula, né? Com as escolhas erradas que fez. Mas eu, se fosse a oposição, pediria o impeachment mais para desgastar. Mas não vejo como o impeachment possa tramitar e acontecer antes do final do mandato do Lula.
Muito bem. Ouvido a sua experiência, né? Tem que avisar o Davi da Luz, nós vamos mudar a batida ali de pedir o impeachment, deixa sangrar. Ah, cara, mas é muito tempo que a gente está sofrendo Não, com tem esse que cara pedir, aí. João. Tem que pedir, João. Tem que pedir. Ah, Mas é é? pedir para Tá ampliar o bom, sangramento. tá bom. Paulo, para encerrar, qual é o recado que você passa para a população brasileira hoje que está perplexa com o rumo do nosso país? João, tem manifestação convocada pelo presidente Bolsonaro dia 29, próximo domingo, para a Avenida Paulista, né? Eu acho fundamental, a direita brasileira está mobilizada, está presente nas ruas, né? O julgamento do presidente Bolsonaro está em andamento, tudo indica que o presidente Bolsonaro será condenado e preso lá por setembro e outubro, mas é uma luta política, é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, né? Tudo indica que a direita não se sabe com que candidato vai vencer a eleição. O próximo presidente da República, se Bolsonaro for preso, possivelmente aprovará um indulto. E é preciso manter a mobilização, é preciso manter o povo na rua, é preciso manter a mobilização nas redes sociais e é preciso fortalecer os canais da direita, como o seu canal, João, e como o meu canal, o canal Dextra, aí, que está na batalha pela sobrevivência, né? Já ultrapassamos 5 anos de existência, são 20 milhões de visualizações em conteúdos associados com a nossa luta política aí pela liberdade no Brasil, pela anistia aos presos do 8 de janeiro. E o recado é esse, João. Temos que seguir com o pé no acelerador da mobilização e do fortalecimento aí dos canais da direita, porque a censura está chegando, né? O STF está aprovando a censura, mas a gente não pode abrir mão, não pode baixar a guarda, tem que seguir na luta política pela liberdade, pela anistia aos presos do 8 de janeiro e pela mudança do Brasil. A gente está colocando o canal do professor Paulo Dextra para vocês ajudarem, tanto o Dextra quanto nós aqui. Né? Tem várias formas, nós aqui pedimos para você entrar no clube, que é uma forma de você nos ajudar. O professor Paulo, você contribui com o canal dele, vai lá dentro do Dextra para você ajudar, por quê? Uma coisa muito simples, você já deve ter percebido. Nós não produzimos soja, milho, boi, nada disso, nós produzimos informação de qualidade, com o custo das nossas vidas. Vocês não sabem o que o Paulo Moura passa e já passou para manter o canal dele, a vida dele, e a nossa também. Então, preste atenção, vamos nos unir, né? Porque nesse momento nós temos que fazer o quê? Política. O que é política? Conversar, passar informação, trocar ideias, assim que é, né? Tese, antítese, para a gente chegar na síntese, né? Ter o contraditório, explicar, não é assim, Paulo? É isso, João. A luta política é essa, né? É uma batalha política, mas é uma batalha de narrativas também, da tentativa da gente convencer o povo brasileiro de que os defensores da liberdade é que estão com a verdade na política brasileira, e essa é a nossa batalha, é por isso que nós estamos aqui no ar já há mais de 5 anos, no caso do canal Dextra, e nessa aliança entre o canal Dextra e o canal Tempo e Dinheiro, para a gente ajudar a impulsionar a mudança do Brasil no rumo da liberdade. Muito bem. Paulo Moura, grande Paulo Moura, muito obrigado mais uma vez pela aula que você ministrou aqui para a gente no Tempo e Dinheiro. Boa vida para você. Muita saúde, paz e vamos em frente, Paulo Moura. Até a próxima. Obrigado, igualmente, João. Um grande abraço.